Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe muitíssimo. Pronto, paz. Amém. Boa noite, paz. Boa noite, paz. Eita, pouca gente respondeu, eu vou perguntar de novo. Professor é assim, gente, professor precisa da participação, tem jeito. Boa noite, paz. Boa noite, paz. E melhorou muito, glória a Deus, aí sim. Muito bem, vamos aprender com o Senhor nessa noite. Peço que você abra a palavra do Senhor comigo no livro de Esdras. Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, versículo 1. Coloca para mim, por gentileza, já está na nova versão internacional, era essa mesmo que eu ia pedir. Vamos ler juntos? Esdras capítulo 4, versículo 1. Botaram capítulo 1, versículo 4. Capítulo 4, versículo 1. Isso, obrigado. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Pode deixar aí. O que estava acontecendo aqui? Vamos entender o que estava acontecendo. Nós estamos aqui no livro de Esdras. Esdras, que viveu ali e escreveu, de acordo com os estudos que foram feitos, Esdras é o responsável por escrever o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de 1 Crônicas e o livro de 2 Crônicas. E nesse tempo de Esdras, nesse tempo de Neemias, nós estamos no final do Antigo Testamento. Nós estamos chegando ali perto do ano 400 antes de Cristo. Obrigado, minha irmã. Estamos chegando perto do ano 400 antes de Cristo, antes do período que nós chamamos de interbíblico, um período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, considerando aquilo que foi registrado. E aqui o que estava acontecendo? Nós estamos aqui no final do exílio. O povo de Israel pecou contra Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, e o que Deus permitiu? Deus permitiu que o povo de Israel fosse feito escravo. Por quem? Pela Babilônia. E o povo foi levado pela Babilônia através do rei Nabucodonosor. Assim como nós temos lá na história de Daniel, por exemplo. E o povo foi levado para lá. 70 anos se passaram. E eles começam a voltar. Por quê? Então vamos entender o que estava acontecendo. Nabucodonosor, Babilônia. Depois da Babilônia, os babilônios foram conquistados pelos assírios. E depois eles foram conquistados pelos persas. Tanto Babilônia quanto a Síria, eles pegavam os escravos e levavam para a terra deles. Os persas faziam diferente. Os persas pegavam os escravos e levavam de volta para a terra original deles. Para quê? Para que o povo que fosse escravo aceitasse bem aquele que estava escravizando. Olha, eu estou te escravizando, você deve tudo a mim, mas eu vou te levar de volta para a sua terra, e eu até permito que você louve o seu Deus. Eu permito que você siga a sua religião. Então eles começaram a levar o povo de volta para Jerusalém. E isso depois de 70 anos, cumprindo o que estava dito pelos profetas, que disseram que o povo passaria 70 anos no cativeiro. E é isso que está acontecendo aqui. E aí, em determinado momento, o que eles quiseram fazer? O que está escrito ali? Os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor. É isso que estava acontecendo. O povo estava voltando para Jerusalém para reconstruir. Então pode passar. Foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Olha lá a Síria, tá vendo? A Síria que também levava o povo escravo e enviava outras pessoas para aquela terra. Quem eram esses aqui que estavam falando? Eram os samaritanos. Os samaritanos estavam falando com o povo de Israel: olha,
nós seguimos o Deus de vocês. Nós estamos aqui, nós queremos ajudar vocês a construir o templo do Senhor de novo. E foram falar com Zorobabel. Zorobabel foi o responsável judeu por trazer o primeiro grupo de judeus de volta para a terra, de volta para Jerusalém. Versículo 3. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então aqui Zorobabel percebeu a artimanha dos samaritanos, que não queriam simplesmente ajudar, eles queriam entrar no templo de Israel para deturpar a obra do Senhor. Quando alguém quiser falar com você e entrar na sua terra, meu irmão, que você tenha discernimento para saber se é de Deus ou se não é. Porque se não for de Deus, vai entrar na sua terra para bagunçar. E você tem toda a autoridade dada por Deus para dizer: na minha terra você não entra. Muito bem, versículo 4. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Versículo 5. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Olha só o que eles fizeram para prejudicar o povo de Israel. Pagaram gente para mentir, pagaram gente para atrapalhar, pagaram gente para frustrar os planos. E aí a gente vai ver o que vai acontecer lá no versículo 21. Coloca lá no versículo 21, por gentileza. O que eles fizeram? Pagaram pessoas, mentiram, inventaram histórias e enviaram uma carta para o rei dos persas, dizendo: esse povo é rebelde, eles estão reconstruindo a cidade, eles estão reconstruindo o templo, eles estão reconstruindo os muros. Se você deixar que eles façam isso, você vai perder o controle desse povo. E aí o rei recebeu aquela carta, absorveu aquilo, e ele disse: ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Versículo 23. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Versículo 24. Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Para nós entendermos em tempos cronológicos, a obra de Deus ficou parada durante 7 anos depois desse evento aqui. 7 anos em que a obra de Deus ficou parada até que ela fosse retomada. Por que nós estamos lendo tudo isso aqui até o momento? E aqui eu já começo a entrar no cerne de tudo aquilo que Deus falou comigo. O que Deus falou comigo muito claramente é que existem pessoas no nosso meio que estão vivendo uma guerra da qual não têm ideia. E uma guerra que muitas vezes não compreendem. E que quando acham que compreendem, às vezes entendem errado. Nós precisamos entender que nós vivemos num ambiente sobrenatural. Repita comigo: sobrenatural. Você é muito mais sobrenatural do que você entende. Você é muito mais sobrenatural do que muitas vezes você para pensar. E a sua vida é muito mais sobrenatural do que muitas vezes você para pensar. E do que nós precisamos? Nós precisamos de 3 coisas no sobrenatural. Em primeiro lugar, e em uma escala ascendente, nós precisamos, em primeiro lugar, ter consciência do sobrenatural. Nós vivemos em um ambiente sobrenatural. Deus nos fez de forma sobrenatural, porque Ele nos fez com corpo, alma e espírito. Repita comigo: espírito. Espírito. Deus é espírito. Ele nos fez com um espírito, espírito que não pode ser visto, espírito que não pode ser tocado. Existe uma parte de você que é sobrenatural. E essa parte só pode ser alimentada de forma sobrenatural.
ela só pode ser entendida com olhos sobrenaturais. Primeiro, nós precisamos ter consciência disso. Em segundo lugar, nós precisamos entender isso. Como é que funciona isso? O que é o sobrenatural? Como é que é organizado esse sobrenatural? Como é que acontece o sobrenatural na minha vida? Porque a guerra que o povo estava vivendo ali, quando aqueles homens mentiram, quando aqueles homens pagaram para que inventassem histórias sobre o povo de Israel, nós precisamos nos lembrar disso. Quando alguém mente sobre nós, quando alguém no nosso ambiente de trabalho inventa calúnias, quando o nosso vizinho tenta nos prejudicar, meu irmão, a nossa guerra não é contra os homens, a nossa guerra é contra os demônios. Nós precisamos entender isso. Quando nós lemos em Efésios, e nós vamos ler aqui, sobre a guerra espiritual, o apóstolo Paulo falou: a nossa guerra não é contra os homens, a nossa guerra não é contra as pessoas. A guerra do povo de Israel, o povo de Deus, nunca foi contra os samaritanos. A guerra sempre foi contra os demônios agindo nos samaritanos. A guerra sempre é nossa contra os demônios que atuam sobre as pessoas. E para nós, talvez para nós que estamos dentro da igreja, isso não pareça algo tão comum. Como assim o demônio atua sobre as pessoas? Porque os demônios não atuam sobre nós, amém? Os demônios não podem nos tocar. Mas lá fora, para quem não conhece a Deus, lá fora, para pessoas que se entregaram nas mãos do diabo, é tudo muito fácil para os demônios. Então os demônios atuam sim nas pessoas, infelizmente. E nós precisamos ter consciência disso. Primeiro, nós precisamos ter consciência de que existe o sobrenatural. Segundo, nós precisamos entender um pouco o sobrenatural. E para quê? Para o terceiro, para que nós possamos atuar no sobrenatural. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Então, isso tudo aconteceu. A obra foi interrompida. E quando ali que a obra, diz que a obra foi interrompida, a obra do templo do Senhor, a obra de reconstrução do templo, de reconstrução dos muros, muros que apontam para a proteção. Meu irmão, o diabo não quer, no sobrenatural, permitir que você tenha proteção na sua vida. Ele quer tirar todo o muro da sua volta. E ele quer tirar o muro porque sem proteção você é alvo fácil. E aí nós chegamos depois a Neemias. Vamos a Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Neemias perguntou sobre o povo, porque aqui Neemias estava lá na terra dos persas. E ele perguntou sobre o povo que estava em Jerusalém. E disseram para ele: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, ou seja, lá em Jerusalém, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Algo que nós temos ouvido muito recentemente na nossa vida, pensando em pessoas que não vão deixar a chama se apagar, em um povo que vai manter a chama acesa,
é que antes de qualquer grande avivamento, há um tempo de quebrantamento, há um tempo de alinhamento. Então aqui Neemias está colocando os joelhos dele no chão, está orando ao Deus dos céus e está falando: nós pecamos contra o Senhor, nós temos consciência disso. E aqui eu estou me quebrantando para pedir: Senhor, ajude o seu povo, ajude o seu povo. Versículo 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Nós não temos ideia de para onde o povo de Israel foi espalhado. Meu irmão, imagine um povo que é assolado, que é feito escravo. Imagine um povo que é levado cativo para uma outra terra, e se você é levado cativo para uma outra terra, você lá fica sem perspectiva, você fica sem visão de futuro, e você pensa: não há mais nada para mim nessa terra, não há mais nada para mim nesse povo, eu vou embora daqui. Imagine para onde o povo de Israel se espalhou, eles foram embora. Sabe o que é engraçado em relação ao povo de Israel hoje? A maior parte do povo de Israel hoje está em Israel. O povo voltou para a terra. Deus trouxe o povo de volta para a terra. Isso estava acontecendo naquele tempo, isso também está acontecendo hoje. Para quem for estudar, hoje a terra de Israel, o povo judeu está voltando para Israel. E isso tem a ver com o fim dos tempos. Mas isso é uma outra história. Muito bem. Coloca no versículo 4, por favor. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Meu irmão, quando você estiver passando por batalha, quando você perceber que algo está muito ruim na sua vida, você tem todo o direito, como ser humano, de sentar e chorar. Uma coisa que eu ouvi uma vez e me chamou muita atenção: o seu choro não é sinal de fraqueza. O seu choro é primeiro sinal de consciência. Porque você sabe que aquele momento é muito difícil, e você sabe que aquele choro não é sinal de que você é fraco, é sinal de que você está simplesmente sentindo aquela dor e você tem consciência da dor que você está sentindo. Mas lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Há um tempo para o choro, e há um tempo para o choro acabar. Há um tempo para o seu choro, e há um tempo para o seu choro acabar. O choro não é a realidade da sua vida. O choro é um tempo da sua vida, talvez. Ele não é a realidade dos seus dias. Você não foi feito para chorar o tempo todo. Você foi feito para levantar e para viver para a glória de Deus. Aquele homem percebeu o que estava acontecendo e ele colocou a emoção dele para fora. E depois disso, ele tomou uma atitude. E se nós entendemos a necessidade do sobrenatural na nossa vida, nós precisamos entender que as armas que nós vamos usar nesse ambiente sobrenatural não são armas carnais. As nossas armas são espirituais, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Eita! Vê que o povo é novo na igreja, né? Aí você vê que o povo é novo na igreja. O pessoal não sabe a letra ainda, né? O pessoal vai aprender. Mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O que a palavra está dizendo é que as armas naturais não servem para nada. Nós precisamos ter consciência dessa guerra espiritual no sobrenatural. As armas que nós temos ali, ó. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando.
Nós podemos dar voltas e mais voltas e mais voltas pelo Evangelho, meu irmão. No fim, a gente vai acabar em oração, jejum e palavra. Você pode passar a vida toda na igreja e o pastor vai pregar. Ele pode pregar 1000 palavras diferentes. A cada 10 delas, ele provavelmente vai falar ou em jejum, ou em oração, ou em palavra. A vida do cristão é jejum, é oração e palavra. Essas são as armas espirituais mais fortes que você tem. E nós precisamos usar essas armas. Aquele homem percebeu a dor do seu povo, percebeu a dor que ele mesmo sentiu. Ele jejuou, ele orou. Então, para que nós tenhamos entendimento dessa batalha no sobrenatural, não precisa abrir não, quem estiver anotando pode anotar. Efésios capítulo 6, abre aqui para mim por gentileza. Grande Samuel. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Coloca ali para mim no versículo 12, por gentileza. Vou falar muito brevemente sobre isso aqui, porque nós passamos algum tempo da escola bíblica falando sobre isso. Então, aproveito o momento aqui para puxar a sardinha para o meu lado. Não faltem a escola bíblica, todo domingo, às 10 horas da manhã. Eita terra, hein? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal. Em primeiro lugar, nós temos principados no mundo espiritual. Como é organizado esse sobrenatural? Existem príncipes dos demônios que atuam sobre regiões. Esses príncipes dão ordens para as potestades. As potestades atuam sobre os poderes. Os poderes legislativo, judiciário, executivo. Atua sobre as lideranças, fora da igreja e dentro da igreja também. Eles tentam atrapalhar a liderança da igreja, porque os demônios sabem que quando eles quebram a liderança, eles quebram o resto todo. Homem da sua casa, pastor da sua casa, se ele quebra a sua liderança, ele quebra a sua casa. Mulher que cuida dos filhos, se ele quebra a sua liderança perante dos seus filhos, ele quebra a sua casa. Principados, potestades, abaixo. E aí nós temos dominadores e forças espirituais do mal. As forças espirituais do mal atuam de fora para dentro, pressionando você, enviando para você pensamentos do mal. E é por isso que nós falamos sobre os dardos inflamados do maligno, pensamentos que os demônios tentam jogar na sua cabeça. Pensamentos de derrota, pensamentos de que não vai dar certo, pensamentos de que você vai perder. Esse é o sobrenatural, nós precisamos entender o sobrenatural. Os dominadores atuam de dentro para fora, é quando uma pessoa fica possuída. Já é um nível absurdo de poder do demônio sobre a pessoa. Vou contar um relato muito rápido. Uma vez, um pastor foi convidado para ir pregar em uma igreja. E aí ele chegou lá, foi à casa do pastor da igreja, e estava todo feliz. Hoje eu vou pregar na igreja, muito feliz, muito honrado, fui convidado. Aí chegou, aí o pastor falou assim: irmão, preciso da sua ajuda. Vamos comigo. Pegou o pastor pela mão e foi embora. Aí chegou à casa de uma moça que estava endemoniada. Aí ele falou assim: eu trouxe um homem de Deus convidado por mim, esse homem vai entrar e vai expulsar o demônio. A situação, meu irmão. E ele entrou. Não vou contar para você tudo que ele passou, porque o negócio foi pesado. Mas quando ele terminou de passar por aquilo, e ele sofreu um pouco para vencer, botou os joelhos dele no chão, diante de uma pessoa endemoniada,
e falou: Senhor, o seu sangue tem poder, me ajuda. Eu não tenho como fazer isso sozinho. No ambiente sobrenatural, a nossa carne não resiste. Não tente encarar o sobrenatural com as armas naturais. Jesus disse: sem mim, vocês nada podem fazer. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo para viver um sobrenatural vitorioso. Muito bem. Neemias capítulo 2, versículo 4. Neemias capítulo 2, versículo 4. Juventude, cara de leão. O rei me disse. Aqui o que estava acontecendo? Neemias foi falar com o rei para pedir para voltar para Jerusalém, para ajudar a reconstruir o muro que estava derrubado. E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Meu irmão, aquele homem estava falando com o rei na frente dele, e ele estava chorando na frente do rei. É isso que a gente vê ali nos primeiros versículos. Entenda o seguinte: para o persa, uma pessoa chorar na frente dele era algo ruim. O persa gostava de tudo muito, ou está tudo bem ou está tudo mal. Então, se você está chorando, está tudo mal. Eu não quero mal perto de mim. Eu quero que você vá embora. Era mais ou menos assim para o persa. E ele tinha um homem chorando na frente dele. E eu fico pensando, o que impediu aquele rei persa de simplesmente expulsá-lo da sua presença? O que impede muitas vezes cada um de nós de ser enviado para outro lugar, um lugar que não deveria ser o nosso? O que impede muitas vezes que nós mantenhamos os nossos empregos? A boa mão do Senhor. E é isso que nós vamos ver aqui, pode continuar, versículo 5. Eu respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Versículo 8. E também uma carta para Asaf. Olha só a ousadia do homem. Olha a ousadia dele. Além de o Senhor me mandar para lá, manda a carta para as pessoas, manda uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Você é vitorioso no mundo sobrenatural porque a boa mão do Senhor está sobre você. Você é vitorioso no sobrenatural porque Deus cuida de você. E para isso nós precisamos de algo muito importante: fé. Porque aquele que se aproxima de Deus deve ter fé de que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Porque aquele que não tem fé é como a onda do mar que é jogada de um lado para o outro. Não espere alcançar de Deus qualquer coisa. Mas para aqueles que têm fé, tudo é possível. Se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de muita fé. Pedir ao Ministério de Música que suba, por gentileza. Nós estamos terminando. Enquanto o Ministério de Música está subindo, eu quero lembrar a você o seguinte: eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a guerra que você está vivendo. Mas de uma coisa eu sei: se você fizer de acordo com o que Deus orienta. Aquele povo teve a obra da terra interrompida, a reconstrução do templo interrompida. Mas quando eles colocaram o joelho no chão, quando eles oraram, quando eles jejuaram, algo diferente aconteceu. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você tem um parente que está perdido, eu não sei se você tem um familiar que você gostaria de ver aqui e você ainda não viu. O que eu estou querendo dizer para você é: não existe impossível para Deus. Não existe impossível no sobrenatural, porque Ele é o Deus do sobrenatural.
Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do sobrenatural. E talvez você diga assim: até hoje eu não consegui, até hoje não aconteceu, mas agora você está jejuando, agora você está orando, agora você está lendo a palavra, agora vai acontecer. Talvez aquela ação na justiça que ainda não saiu, agora você está posicionado, você está orando, você está jejuando, você está lendo a palavra, agora vai acontecer. Talvez aquele emprego e aquela promoção que você sempre quis, até hoje não saiu, parece que algo impede. Você está posicionado, você está orando, você está jejuando, você está lendo a palavra, agora vai, agora vai, agora vai.